Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. Eu sou o Alisson Dias e nós estamos dando continuidade nos nossos estudos no Evangelho de João. E hoje nós chegamos no capítulo 6 e vamos estudar dos versículos 22 até o 40. Nós estamos estudando o caso da multiplicação dos pães e peixes. Na quinta-feira da semana passada, nós estudamos a multiplicação dos peixes, o milagre que foi feito por Jesus, multiplicando pães e peixes e alimentando uma multidão. Nós começamos aí o assunto. E no Evangelho de João, ele dá uma ênfase a essa multiplicação de pães e peixes, né, que alimentam 5.000 homens, 5.000 pessoas, né, com apenas 5 pães e 2 peixes. E depois, terça-feira passada, nós falamos do assunto Jesus anda sobre o mar, que é um assunto que aqui no Evangelho de João, ele recebe apenas 6 versículos e não é muito explanado. Então nós tivemos que partir para outros evangelhos. Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos e Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas não narra essa história. E hoje nós voltamos ao mesmo estudo, dando continuidade sobre a multiplicação dos pães. Então lá, na quinta-feira da semana passada, nós falamos da multiplicação dos pães e peixes e, terminada a multiplicação, o povo queria levar Jesus para ser rei. Mas Jesus ele tinha um propósito, um plano salvífico para a humanidade, e Jesus não podia reinar antes de que cumprisse a sua obra redentora, que é o sacrifício na cruz. Então Jesus se retira perante a multidão e sobe no monte para orar, e dá ordem aos seus discípulos que atravessem o mar. Nesse meio tempo, enquanto atravessavam o mar, entre 3 horas às 6 horas da manhã, uma tempestade alcançou eles e eles já estavam prestes a afundar. Jesus anda sobre o mar, a passos, sobre a superfície da água, e os alcança e acalma aquela tempestade. E, acalmando aquela tempestade, atravessam o mar e chegam do outro lado. E nesse acontecimento, a multidão dá a volta pelo mar para se encontrar com Jesus e os seus discípulos. E é esse o assunto que nós vamos estudar hoje. Esse encontro dessa multidão que foi alimentada por Jesus, depois de atravessar o mar, encontram-se com ele do outro lado, e nós vamos ver no que vai gerar essa discussão, essa conversa de Jesus com essa multidão. Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos começar lendo os versículos 22 a 26 e o nosso estudo vai até o versículo 40. Então, primeira leitura, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui,
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então nós vemos que aquela multidão que foi alimentada por Jesus, aqui no versículo 10, né, desse mesmo capítulo, fala que, pois os homens eram em número de quase 5.000 pessoas. Os homens, fora as mulheres e crianças. Então era uma grande multidão. Vamos aí chutar umas 10.000 pessoas. Essas 10.000 pessoas chegaram lá na beira do mar, encontraram apenas um barquinho. O barquinho que estava separado para Jesus atravessar sozinho. Mas Jesus atravessa o mar andando sobre as águas, o barquinho fica. E toda essa multidão dá um jeito de atravessar o mar. Imaginou na logística disso tudo? Foi uma grande dificuldade, né? Não é fácil atravessar 5.000 pessoas ali no mar, né? Quantos barcos foram necessários? Atravessaram a nado? Eu não sei. Estudiosos dizem que muitos têm um caminho para se contornar ali, que seria também uma alternativa, mas essa multidão deu um jeito de atravessar e se encontraram com Jesus, né? E a reação de Jesus, de acordo assim, com o nosso pensamento, com a nossa ideia, seria de, essa multidão me procura, essa multidão procura o Mestre, o Salvador e tal, né? Nós imaginamos que deveria ser essa a reação de Jesus, sendo buscado por uma multidão, né? Que é isso que Jesus espera, né? Que as multidões o sigam. Mas Jesus ele não fica feliz e não fica satisfeito quando ele encontra essa multidão. Que nós vemos aqui no versículo 26. Né? No 25 a multidão encontra ele. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Mestre, por que você não nos esperou? Mestre, por que você não nos chamou? Mestre, né? E Jesus não fica satisfeito com isso. Ele fala: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então nós vemos aqui uma religião, uma espiritualidade nula nesse povo, uma falsa religião. Buscavam Jesus pelo alimento, pelo que eles poderiam comer sem trabalhar, porque na noite anterior eles se alimentaram, se fartaram, sobraram 12 cestos, quer dizer, todos comeram muito bem, se alimentaram fartamente e sem nenhum esforço, sem trabalhar, sem pagar por aquela comida. Então aquele povo queria continuar vivendo às custas de Jesus, fisicamente, materialmente falando. Mas não é essa obra que Jesus veio realizar na terra. Não é para isso que Jesus encarnou como ser humano. Jesus veio para pagar a nossa dívida dos nossos pecados. Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar e nos conceder o perdão diante de Deus. Mas essa multidão não tinha entendido isso. E por isso que Jesus os repreende. Vocês vêm porque vocês querem se alimentar de graça, porque vocês não querem trabalhar, porque vocês querem comer de graça. Não vim para isso. Não vim para dar conforto material e físico para vocês, não. Bem diferente do que pregam hoje nas igrejas aí os pregadores da prosperidade. Jesus não veio para te dar prosperidade material e física, não. Jesus veio para pagar a conta dos seus pecados, para te livrar do inferno e da condenação. Jesus veio para trazer o perdão e te dar a vida eterna. Essa é a obra de Jesus. Continuando, versículos 26 a 28. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurai porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então Jesus fala: olha, pessoal, vocês não têm que vir atrás de mim por causa de alimentos, por causa de comida. Não é para isso que eu vim.
trabalhem para ter o seu alimento. Vão trabalhar, vão se esforçar para que vocês tenham o seu alimento. Não queiram viver a minhas custas, porque não foi para isso que eu vim. Eu não vim aqui para alimentar o homem. Eu vim aqui para pagar a dívida dos pecados. Eu vim aqui para reconciliar novamente o homem com Deus. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Né? Então muitos hoje, fica o recado, o importante recado, muitos hoje têm procurado a Deus, procurado a Cristo, por quê? Para obter coisas dessa vida. Né? Nós vemos aquela propaganda, propaganda que passa no canal de televisão dizendo: olha, antes eu não tinha nada, eu era pobre, hoje eu tenho um carro, hoje eu tenho uma casa nova, hoje eu tenho empregados, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo e tal. Né? E dá-se a entender que Jesus veio para isso, para resolver questões financeiras. Outros pregam que Jesus veio para resolver o problema do casamento. Seu casamento está falido, vem aqui que Jesus vai consertar. Outros pregam que Jesus veio para curar, vem aqui que você vai ser curado da sua enfermidade e tal. Todas essas coisas Jesus tem poder para fazer. Ele tem. Todas essas coisas Jesus deseja fazer na nossa vida. Nos dá estabilidade financeira, nos dá saúde física, nos dá um bom casamento, um bom emprego. Sim, Jesus deseja nos dar essas coisas, mas não foi para isso que ele veio. Jesus ele veio para satisfazer a lei de Deus, porque a lei de Deus falava que o pecador tem que morrer, o pecador tem que ser condenado. E a Bíblia fala também que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, então todos nós alguns estão condenados ao inferno, ao sofrimento eterno, separado de Deus. Mas Jesus ele veio para quê? Para cumprir a lei, pagar. O que a lei exigia era morte, então ele morreu e pagou a sua dívida. E é por isso que Jesus veio. E é por isso que você tem que procurar Jesus, para receber o perdão, para trocar de lugar com ele na cruz, para que ele possa morrer em seu lugar. Ou seja, ele já morreu, mas que você aceite esse sacrifício na sua vida, para que você se arrependa, abandone esse mundo de pecado, de ilusão, de enganação, e passe a viver uma vida nova com Cristo. Seus pecados serão imediatamente perdoados. Você será um templo de habitação do Espírito Santo. Você vai praticar a santificação a cada dia na sua vida. Mas você tem que entender que Cristo veio para curar a sua doença, que te mata a cada dia, que são os seus pecados. Que a cada dia te deixam mais distante de Deus e longe da vida eterna. Jesus veio para isso. E você tem que procurá-lo por isso. Você tem que trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E Jesus ele veio para dar isso, olha lá, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus deixa bem claro para aquela multidão, olha, se vocês têm que me procurar, se vocês têm que me seguir, vir a mim, venham, mas pela vida eterna, não pelas coisas dessa vida. Porque as coisas dessa vida passarão, tudo passará, tudo passará. Tudo que você construir nessa vida, tudo será destruído. Mesmo que você deixe para as próximas gerações, tudo será destruído. Porque Jesus prometeu novos céus e nova terra. Jesus vai renovar tudo isso aqui. Tudo que é a obra do homem, falha e pecaminosa, tudo vai ser destruído, tudo vai ser queimado e vai ser tudo novo. Por isso não se apegue às coisas materiais. Não procure a Deus por coisas materiais, mas procure a Ele para que Ele te dê a vida eterna e a salvação da sua alma. Versículos 29 ao 32, continuando.
Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Agora a multidão, arrogante e prepotente, vira-se para Jesus e diz: olha, Jesus, que sinal você nos dá de que você realmente é o Messias, o profeta tão esperado? Qual é o sinal que você dá? Sendo que um dia antes, Jesus tinha alimentado toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. E ainda foram cheios 12 cestos daquela comida que sobrou. E eles queriam mais algum sinal, eles queriam mais ainda. Mostra a cegueira espiritual, a descrença, voltando para os velhos costumes, para a religião judaica falha e confusa. Queriam uma prova, sendo que já tinham visto uma prova tão grande. E pior, eles falam assim, no versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. É como se eles dissessem assim: Jesus, para de bobagem, você nos alimentou por um dia, mas Moisés alimentou o povo no deserto por 40 anos. Você nos dá aí uma refeição apenas e você acha que você é o tal, que você é o grande profeta, que você é o grande salvador, com uma só refeição? Moisés alimentou aquele povo por 40 anos, né? Você se acha o máximo, mas você pode nos alimentar só apenas por um dia? Vê a cegueira espiritual, a arrogância, a prepotência daquele povo de coração duro. Por quê? Porque eles não entendiam ainda com quem eles estavam falando. Eles não entendiam ainda o sentido do Velho Testamento, do maná. O maná era o pão que descia do céu, que alimentava aquele povo, né? E o nosso maná hoje, o nosso pão que desce do céu, nessa época aqui, era Cristo, o pão do céu, o pão da vida. Jesus mesmo disse que ele é o pão da vida. E no versículo 33 ele fala: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E o pão da vida, o verdadeiro pão, que é o alimento que basta uma vez para saciar a fome por toda a eternidade, é Jesus. Esse é o pão que você tem que procurar. Não o pão físico, não o pão material, mas o pão que subsiste para a vida eterna, para toda a eternidade, que é Jesus Cristo, né? E aquele povo desafiou. E estavam colocando a sua fé novamente na velha tradição judaica, em Moisés e na nação de Israel. Mas a salvação, ela vem única e exclusivamente do Senhor Jesus. Versículos 33 ao 38. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus deixa bem claro: olha, vocês que me procuram para ter as coisas dessa terra, saibam que o pão que vocês comeram ontem, hoje vocês já estão me procurando porque vocês estão com fome de novo, né? Aqueles que comeram o pão lá do deserto, que Deus deu, não foi Moisés, né? Versículo 32.
Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, aquele pão que foi dado lá no deserto, o maná, aqueles que comeram, eles morreram. Eles morreram porque aquele pão era físico, não era espiritual, né? Era espiritual também, mas no sentido mais físico, de alimentar o corpo humano. Aqueles que comeram morreram. E esses que comeram esse pão da multiplicação dos pães, que Jesus fez, que nós estudamos na quinta-feira passada, esses também morreram, porque é físico, né? E esse pão, você se alimenta hoje, amanhã você volta a ter fome de novo, né? Nós almoçamos, jantamos, tomamos café da manhã, café da tarde, todos os dias. E todos os dias nós precisamos nos alimentar de novo. Então Jesus fala, não vai atrás desse alimento, porque vocês vão ter fome outra vez, né? E Jesus aqui fala, versículo 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, se você procura o pão espiritual, o pão físico, a comida para o corpo, você nunca vai ficar saciado. Você sacia a sua fome na hora, mas depois você volta a ter fome. Mas quando você encontra o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, que é Jesus, basta uma vez você se alimentar e nunca mais você vai morrer de fome. Nunca mais você vai morrer fisicamente, espiritualmente falando. Nunca mais você vai ter fome de salvação. Você estará salvo para a vida eterna. E aqui Jesus fala também, né? E o que crê em mim jamais terá sede. Lembrando da passagem da mulher samaritana, que ele disse o mesmo a ela. Ele disse o mesmo ensinamento à mulher samaritana. No capítulo 4, no versículo 13 e 14, ele falou para a mulher samaritana, nós estudamos algumas semanas atrás. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. E a mulher samaritana também não entendia que a água era Cristo, que dava a água que ia saciar a sua sede para a vida eterna, assim como eles não entenderam do pão, né? Versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós vemos aqui que essas pessoas ligadas ao materialismo, tanto a mulher samaritana, que queria simplesmente não precisar mais ir à fonte buscar água todo dia, quanto essa multidão que queria não precisar mais trabalhar para ser alimentado, né? Como hoje nós vemos no Brasil aí, esses programas sociais que apenas alimentam as pessoas e elas ficam dependentes dessa ajuda, né? Eles estavam presos nas coisas dessa vida. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim, ele tem a vida eterna. E aquele que crê em mim, a sua fome está saciada por toda a eternidade. Mesmo que ele passe necessidade, dificuldade nessa terra, ele vai enfrentar. Mas a salvação e a vida eterna já estão garantidas. E, né, no versículo 40, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não vêm a mim para ter vida eterna. Vocês vêm a mim para ter bens materiais, alimentação, casamento, roupas, mas não pela vida eterna. E você, querido ouvinte, te faço um apelo agora. Você busca Jesus Cristo para quê? Para as coisas dessa vida? Para ter um emprego melhor? Para ter uma casa melhor? Para ter um casamento melhor? Para ter uma alimentação melhor? Ou você busca a Cristo para ter a vida eterna? E eu quero salientar também aqui, né, mais um pouco o versículo 37, que é um probleminha doutrinário. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui tem uma doutrina calvinista, né, que diz, todo que o Pai me dá virá a mim. Quer dizer, quem é salvo, quem não é salvo, não é salvo. Mas aqui mesmo já desmente, né? Esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quer dizer que Deus encaminha
o crente a Cristo, a pessoa a Cristo, mas essa pessoa também ela tem a parte dela de crer e de buscar. Então, quer dizer, aqui não cabe, nesse versículo não cabe nem a doutrina calvinista, nem a doutrina arminiana, né? Mas sim a doutrina de que Deus quer salvar a todos os homens, a salvação está aberta a todos, mas cabe o homem tomar a decisão. Seguir a Cristo por qual motivo? Por bens materiais, por interesse próprio, ou para obter a vida eterna, a salvação da sua alma. Ou então, nem segui-lo, né? Versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mostra aqui submissão de Jesus a Deus, né? E hoje nós vemos aí nas igrejas ensinando o determinismo, né? Determine a Deus que ele vai fazer, sendo que a Bíblia ensina que Jesus não determinava nada ao Pai, simplesmente obedecia, sendo Deus e da mesma natureza. Versículos 39 a 40 para encerrar o estudo. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus é o pão da vida. Ele veio para te dar esse alimento, a vida eterna. E esse pão, basta uma vez você ser participante desse pão. Uma vez só, e a sua salvação está garantida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas você tem que ir atrás de Jesus, você tem que buscá-lo, né? Como se alimentar de Cristo? Vindo a Ele com fé e contrição, né? No versículo 40, aquele que vira o Filho e crer, tenha a vida eterna. Então, como se alimentar de Cristo? Vindo a Ele com fé e contrição, como diz no versículo 40. Vendo e reconhecendo quem Ele é, né? Ver e reconhecer. A mulher samaritana não reconheceu. Ela queria a água do poço sem precisar ir buscar. Essa multidão participou desse grande jantar em que Jesus multiplicou o pão e os peixes, mas também não entenderam. Então, é preciso crer e saber quem Ele é, né? Então você precisa saber quem Cristo é. E hoje nós aprendemos que Jesus é o pão que Deus enviou para a nossa salvação. Que nós comendo uma vez desse pão, estamos fartos para toda a eternidade. E que Ele veio para trazer salvação e não bens materiais, né? E os benefícios disso são o quê? Satisfação contínua. É eterno. Você não vai mais perder essa salvação. Você não vai mais ter fome outra vez, como ele diz aqui no versículo 30. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Então é uma satisfação contínua, não é aquela satisfação provisória, né? Como tantas igrejas pregam. Se você sair daqui, você perdeu a salvação. Se você praticar isso ou aquilo, você perde. E você fica naquela gangorra, você pecou, perdeu a salvação. Pediu perdão, recuperou, pecou, pediu, e fica nessa gangorra toda a vida. Mas não, Jesus falou que aquele que se alimenta dele, nunca mais ele vai ter fome. Quer dizer, nunca mais ele vai perder. Então, é a satisfação contínua, a aceitação e proteção permanentes. Versículo 37, né? Todo que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É permanente, é garantido, né? E a vida eterna agora. Vida eterna é agora. Versículo 40, ó. Todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então a vida eterna é para hoje, a vida eterna é para já, se você crê em Jesus. Por isso que eu te faço esse apelo. Você está no meio dessa multidão que está seguindo Jesus, que está correndo atrás dele? Se você estiver no meio dessa multidão, que bom, continue indo atrás. Atravesse o mar para encontrá-lo. Mas se você quer encontrá-lo para quê? Para ter bens materiais e coisas dessa vida? Não. Busque a Jesus para ter a vida eterna. E para ter a vida eterna é simples, é muito fácil, porque toda a obra e todo o trabalho pesado quem fez foi Jesus.
Então, fica aí o apelo e o convite. Arrependa-se dos seus pecados e aceite a Jesus Cristo hoje mesmo como seu Senhor e Salvador. Alimente-se do pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Agradeço a todos pela audiência, agradeço a todos por acompanhar o programa e na semana que vem, na terça-feira, nós continuaremos o estudo. A resposta da multidão, agora vai ser na terça-feira, a resposta da multidão a esse discurso de Jesus. Muito obrigado, eu sou o Alisson Dias e até mais.